É sempre essa coisa de desqualificar o outro, mesmo de forma sutil. As críticas podem ser feitas, mas vamos fazer em particular. Onde tiver relacionamentos humanos, você vai ter relação de poder. Por que a gente observa, as pessoas apanham, passam por humilhações e elas não conseguem sair de dentro dessa relação? Porque a gente tem que ver que o abusador, em geral, são pessoas que vão maquiavelicamente fazendo com que o outro se sinta nada, né? Então, às vezes, nunca bateu, às vezes nunca falou uma coisa em público agressivamente ou xingou, mas vai fazendo aquela coisa lentamente de denegrir o outro, do tipo assim, essa roupa que você usa... de mau gosto. Ou então, tipo assim, a pessoa chega, eu fui promovida no trabalho, consegui fazer isso. A pessoa fala, mas isso não é tão difícil assim. Quer dizer, essa coisa que vai fazendo com que o outro nunca se sinta bem e satisfeito. E essa personalidade que lida ou acolhe o abuso ou tolera o abuso, são personalidades que têm uma autoestima muito baixa. Então, ela depende do outro para saber se ela está bem ou não. Quando o outro faz o truque de fazer com que ela sempre se sinta inadequada, então é quando existe essa manipulação e esse poder em cima da outra pessoa. Ou então é muito comum nos casais, um dos dois colocar assim, não, mas também quem é que vai te aturar, né? Só eu que te aturo. Agora, quem é que vai cuidar de você quando você estiver doente? Porque os outros vão embora. Porque é sempre uma jogadinha de tipo assim, olha, eu sou a melhor coisa que você vai ter. Podemos dizer que esse abusador, ele tem consciência do que ele está fazendo? Ou é uma coisa que ele acha que está fazendo bem? Porque ele é superior? É lógico que tem uma vaidade, tem uma relação de poder ali. Mas assim, ele tem essa consciência da maldade, do quanto ele está violentando essa pessoa emocionalmente. Aí você tem que ver, tem tipos de abusadores. Os abusadores não são iguais. Por exemplo, tem abusadores que reproduzem literalmente a educação que eles tiveram. E eles fazem sem estar com essa dimensão de que estão fazendo uma maldade. Tem outros que sabem o que estão fazendo e têm prazer de fazer. Tem prazer de usar, tem prazer de subjugar. Então, assim, se a gente pudesse dividir, tem aquele que tem consciência do que está fazendo, né, denegrindo o outro ou deixando o outro frágil, e tem aquele outro que não, que ele reproduz um padrão que provavelmente foi passado, e esse pode ser, esse que não é o perverso, ele pode ser que tenha tratamento. Talvez seja até a maioria, né? Porque ele consiga ver que ele está reproduzindo um padrão que não tem necessidade de ter. Mas, em geral, os abusadores que têm essa consciência e têm prazer com isso, é bem complicado. Esse ciclo de que você está passando, e às vezes você tem a consciência que chega até as vias de fato, uma agressão, e você é a carência, né? Eu posso colocar até um pouco como carência. Ele vai melhorar, foi um estado de ciúme porque ele me ama demais. Eu acho que não é só a carência, porque a carência faz você pegar isso de primeira mão sem dar uma olhadinha. Mas depois, para manter isso, não basta a carência. Você tem que ter uma autopercepção que você não é merecedora de nada. Então, e que tudo que aquela pessoa está falando é verdade. Se você parte do pressuposto que você se veste mal, tudo que você fala é besteira, como o outro insinua, tudo que você faz não é bom o suficiente. Aí não é só carência, é uma autopercepção muito ruim. Então você acaba realmente acreditando que aquela pessoa é maravilhosa e que está te dando toques, né, cuidando de você, e que te quer bem. Você pode confundir isso com amor. Então, muitas pessoas, e isso acontece muito com pessoas que foram abandonadas pela família ou não tiveram pais, elas não têm muita percepção do que é cuidado, do que é amor. Aí chega alguém na vida dizendo, olha, eu amo, por isso que eu cuido de você, por isso que eu digo que você tem que vestir, o que você tem que falar, como você tem que se portar. A pessoa pode achar que realmente aquilo é amor. Se ela não tem um parâmetro de um amor saudável, ela pode achar que aquilo é amor e por isso ela tolera. No relacionamento abusivo familiar, você poderia trazer assim, como a gente identificar uma relação abusiva assim, de um pai ou de uma mãe? É sempre essa coisa de desqualificar o outro, mesmo de forma sutil. Então é muito comum, por exemplo, uma mãe ou um pai falar do filho na frente de todo mundo. Fulano tem medo disso, não gosta daquilo, não se socializa. Ficar expondo esse adolescente ou essa criança
de uma forma que no fundo está denegrindo. Não é que não possa falar, mas nunca em público. E é interessante que parece que as pessoas, pais, familiares, aproveitam um evento familiar para fazer exatamente isso, comparar filhos, ou comparar primos, ou tipo assim, porque você não faz que nem o filhinho da fulana que está em Harvard? Porque ele não é o filhinho da fulana, entendeu? Então assim, parar com essa coisa de sempre fazer menos, né? A pessoa fala assim, eu estou jogando, não faz nada, só joga bola. Essa relação de poder... É sempre o menos, né? A gente às vezes tem muito em famílias, é uma relação de poder, e principalmente financeira, de querer ter o controle, né? Nem sempre é só financeiro, é o controle mesmo. Porque quando vem junto com o financeiro, aí é muito ruim, porque a pessoa valida esse controle porque banca, mas às vezes o controle vem ao contrário. Tem mulheres que têm dinheiro, sustentam o cara e mesmo assim ele que dá o controle de tudo. Nem sempre. Quando junta o controle e o poder financeiro, o controle fica muito mais forte. E quando você falou sobre a relação abusiva no trabalho, né? Assim, é uma relação de poder do chefe ou do próprio colega? Como que é isso? É porque Tanto identificou pode ser, alguma coisa? Em geral, é do chefe para os funcionários, mas pode ser entre os funcionários também. E também pode ser, hoje já é considerado, aí daria a coisa do assédio moral, né? Do próprio funcionário para o chefe. Porque tem funcionários que falam mal do chefe pelas costas, com os outros colegas, né? Denegrindo a imagem, colocando, fala isso, mas em casa deve apanhar da mulher. Tenta fazer uma manipulaçãozinha. Óbvio. Né? A gente sabe hoje que o assédio moral, porque antigamente se dizia que o assédio moral, que é esse exercício de poder no trabalho, era definido só de cima para baixo, era do chefe para o funcionário. Hoje a gente sabe que é do chefe para o funcionário, entre os funcionários e do funcionário para o chefe também ocorre. Porque quando você vai denegrir a imagem de alguém, não importa para onde você está fazendo isso. É um assédio moral. E tudo isso se baseia dentro de relações abusivas. Sempre. Por exemplo, se você tem uma relação no trabalho e o teu chefe sempre te critica, quer dizer, você não tem um elogio e sempre as críticas são em público, né? E eu costumo dizer o seguinte, as críticas podem ser feitas, mas vamos fazer em particular, não precisa ser público, né? Agora, os elogios vamos fazer em público, não tem problema nenhum, entendeu? Então agora, se você começa dentro de um trabalho, o outro está sempre errado, ele nunca faz do jeito que você colocou, nunca é o resultado que era previsto, isso é um assédio, isso é um abuso. Você poderia dizer assim que pessoas que passam por abuso já na adolescência, eles se não cuidar disso, se não tratar desse trauma, né, digamos assim, ele pode se tornar um abusador, reproduzir isso com outras pessoas no futuro? Olha, isso é um debate muito aberto. Aí eu vou falar da questão do abuso sexual mesmo, né? Porque se tinha essa teoria que a criança que era abusada sexualmente, né, por pedófilos, ele acabava virando um pedófilo. Graças a Deus isso é uma mentira, porque a quantidade de crianças abusadas é enorme. Se todas as crianças foram abusadas, se tornassem abusadores, a gente não tinha mais o que fazer na sociedade. É verdade. Né? Não ia ter cadeia para tanto abusador. E agora, então, que a Igreja Católica está limpando esse tema, ia faltar mesmo. O que a gente vê é que é óbvio que é um trauma para todo mundo, não tenha dúvida. Isso é um trauma. Agora, se isso vai reproduzir um estuprador, não. A maioria passa a ser pessoas comprometidas em batalhar contra o abuso, contra a pedofilia, especificamente, se a gente colocar aqui. Porque vai depender do grau dessa personalidade de indiferença com o outro. E você falando sobre abuso, né, e a gente falando assim, aí você traz religião. E tem essa relação de abuso também dentro das religiões. Óbvio. Porque eu de vez em quando, eu converso com pessoas, o responsável pelo templo ou pela igreja, aquele padre que manipula as situações, né? Não, sempre tem. Olha só, onde tiver relacionamentos humanos, você vai ter relação de poder. É da essência do ser humano. A questão é se esse poder vai ser exercido de uma maneira perversa ou não empática e maléfica.